Olá, sejam todos muito bem-vindos ao CELE, o Centro Espírita Luz da Esperança de São Francisco de Assis. Eu sou Guilherme e hoje trago o tema O que entender por pobres de espírito. Para falarmos sobre este tema, nós temos que voltar lá para o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles será o reino dos céus. Quando nós pensamos atualmente sobre o termo pobres de espírito, nós temos uma compreensão muito diferente do que se tinha na época de Cristo. Hoje, quando nós pensamos em uma pessoa pobre de espírito, normalmente é uma pessoa que não se preocupa com os outros, que pode ser grossa, ela pode ser um pouco ignorante, ela está causando um prejuízo para outra pessoa, e quando isso acontece, normalmente dizemos: desculpa aquela pessoa, ela é pobre de espírito, ela não entende, ela não tem empatia com os outros. Porém, na época de Cristo era diferente. Eles tinham um outro entendimento completamente diferente. E se nós não entendermos qual é que era a compreensão naquela época, pode ficar um pouco difícil de entender o que Jesus quis dizer com bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles será o reino dos céus. Não encaixa muito com a compreensão que nós temos hoje. Então, naquela época, existiam muitas pessoas muito intelectuais que detinham um conhecimento das diversas ciências do planeta, os diversos conhecimentos que se tinha sobre diversas culturas, como fazer as coisas, sobre física, sobre química, como os astros se locomoviam. E essas pessoas se achavam superiores a todas as outras. Elas não admitiam, elas tinham um orgulho muito grande, uma arrogância muito grande. E elas não admitiam que pudesse existir algo superior, algo que eles não entendessem naquela época. Então qualquer coisa relacionada ao extrafísico, à vida após a morte, à divindade, a Jesus, eles procuravam ignorar. Eram coisas sem importância, era charlatanismo, pois arrogantes do jeito que a maior parte deles eram, se eles admitissem que existisse uma coisa que eles não pudessem explicar, eles estariam se rebaixando. E por isso, todas aquelas pessoas que procuravam um conforto nos templos, nos evangelhos, aprendendo sobre Jesus, sobre as suas mensagens, todas essas pessoas que buscavam se enriquecer moralmente eram desdenhadas, eram consideradas inferiores. Por isso eles diziam: são pobres de espírito, não estão buscando o conhecimento dos livros. Porém, se nós pararmos para pensar, pobres de espírito, o que é o espírito? O espírito, basicamente, é composto, evoluído a partir de duas coisas: o nosso conhecimento intelectual e cultural e nossa moralidade, nossa elevação moral. Para crescermos como espírito, precisamos evoluir nas duas linhas. Aquelas pessoas que se diziam intelectuais e que realmente eram intelectuais, elas tinham somente o conhecimento intelectual e cultural elevado, porém a moral delas era muito baixa, então eles também não eram ricos em espírito, se pararmos para pensar. E se pensarmos sobre a palavra pobre, simplesmente pobre, o que significa pobre? Pobre é uma pessoa que não tem algo, que lhe falta algo. E a pessoa rica, não estamos falando de riqueza monetária aqui, sim de pobreza e riqueza genérica. A pessoa rica é uma pessoa que possui muito daquele contexto. A pessoa rica em dinheiro possui muito dinheiro. A pessoa pobre em dinheiro lhe falta dinheiro. E normalmente as pessoas pobres, elas têm conhecimento de que lhes falta algo e elas buscam conseguir isso a fim de ficarem ricas. Então, os pobres de espírito são aquelas pessoas que sabem que lhe falta tanto o conhecimento, ou a evolução intelectual e cultural,
quanto a evolução moral. E por saber isto, estas pessoas vão à procura do que lhe é colocado na frente a fim de se evoluírem, se elevarem nestes dois âmbitos, intelectual e cultural e moral. Então, aquelas pessoas que eram desdenhadas pelos antigos intelectuais, elas eram pessoas humildes, pessoas simples, pessoas que sabiam que precisavam evoluir, e eram pessoas que iam em busca do que fosse necessário, das instruções que fossem necessárias para serem espíritos melhores. Então, no momento em que elas se instruem, e isso é uma caminhada que dura diversas encarnações, não é algo começo e meio e fim nesta vida. É uma coisa contínua que é feita vida após vida, reencarnação após reencarnação, até que em um momento aquele ser, aquele espírito se torna rico, ele vira um rico de espírito. E neste momento ele poderá atingir o reino dos céus, aquele reino dos céus que Jesus falava do Pai dele, em que não existiria mais sofrimento, em que não existiria mais angústia, em que o espírito poderia viver em paz, em bondade. Então, no momento em que nos tornamos ricos em espírito, nós atingiremos o reino dos céus prometido por Cristo. Neste momento, nós podemos compreender que o capítulo do Evangelho, o capítulo 7, ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles será o reino dos céus, não que é o reino dos céus. Por quê? Porque eles precisam se instruir durante as diversas reencarnações que aquele espírito irá passar, a fim de que em algum momento eles se tornarão ricos em espírito, e neste momento deles será o reino dos céus. Seria muito estranho dizer que deles é o reino dos céus, porque eles precisam se depurar. E aqueles intelectuais que desdenhavam os pobres de espírito, eles não se deram conta que eles também são pobres de espírito, porque eles também precisam evoluir a parte moral deles. Eles têm metade do caminho andado, falta a outra metade, a parte moral. Então deles também será o reino dos céus, no momento em que eles reconhecerem que eles estão sendo arrogantes, se colocando superiores à divindade, superiores ao Mestre Jesus. E no momento em que eles forem humildes e reconhecerem: ok, eu tenho muito caminho para correr ainda, eu sou muito forte nesta parte dos livros, da ciência, mas me falta a parte da compaixão, da empatia, da caridade, do amor, da bondade. No momento em que eles reconhecerem isto, eles já estarão mudados, eles já começarão a caminhada para se tornarem ricos de espírito, no momento em que compreenderem que eles também são como aquelas pessoas que eles desdenharam. Então, é um capítulo que fala muito sobre o egoísmo e a humildade, né? E é uma coisa que o Espiritismo prega muito, que o egoísmo e a arrogância são os principais sentimentos que nos atrapalham para sermos pessoas melhores. A humildade, o amor, o pensar nos outros, a empatia, isso tudo nos ajuda a evoluirmos muito mais rápido. Então, é esse o contexto que Cristo quis trazer com bem-aventurados os pobres de espírito. Por quê? Pois eles são humildes, eles sabem que eles têm este caminho a trilhar, eles sabem que eles não são melhores do que os outros, e eles estão procurando serem espíritos melhores. Então, bem-aventurados eles, porque no momento em que eles continuarem trilhando esta caminhada, eles atingirão o reino dos céus, o reino de Deus, o reino da bondade, o reino do amor.
E então, agora que nós conseguimos compreender melhor o que o Cristo quis dizer com pobres de espírito, eu convido a todos para fazermos uma reflexão diária em todos os nossos atos, sempre que nos relacionamos com as outras pessoas, para sempre colocarmos a nossa consciência nas nossas ações e vermos se estamos sendo pobres de espírito, se estamos reconhecendo que nós temos muito caminho a trilhar em relação àquilo, se estamos sendo humildes ao invés de sermos arrogantes, se não estamos desdenhando o nosso irmão, pois ele está falando uma coisa que para nós, ele não sabe o que ele está pensando. Toda vez que conversarmos com alguém, temos que ter a compaixão, temos que ter a empatia com aquele irmão, pois assim nós estaremos sabendo que nós estamos em níveis diferentes de evolução, mas todos um dia chegaremos lá, chegaremos no reino dos céus prometido pelo nosso Mestre Jesus. Então temos que nos dar conta de que não somos melhores do que ninguém, que somos fracos, ainda que temos defeitos, e que temos que trabalhar para corrigir estes defeitos. Assim, seremos os pobres de espírito, os aventurados, os bem-aventurados pobres de espírito que Jesus falava, e saberemos que logo, logo, o reino dos céus será nosso, pois estamos fazendo a nossa parte, estamos nos instruindo nas duas vertentes, intelectual e moral. E assim poderemos olhar para Jesus e dizer: Mestre, muito obrigado pelos teus ensinamentos, pois graças a eles eu me dei conta de que eu não era perfeito, eu me dei conta de que eu devia trilhar muito mais do que eu achei que eu tinha que trilhar, e agora eu estou aqui. Então, eu gostaria também de agradecer a presença de todos, a atenção de todos. Estou muito feliz de ter sido convidado para apresentar este tema muito esclarecedor, que em um primeiro momento pode parecer estranho com o contexto que temos hoje em dia sobre o termo pobres de espírito, mas no momento em que nos colocamos na pele daquelas pessoas que viviam naquela época e entendemos o contexto em que eles tinham sobre pobres de espírito naquela época, faz todo o sentido e nos ajuda a sempre nos darmos conta de que não somos perfeitos e que temos que sempre evoluir. Muito obrigado, uma boa semana para todos, muita paz e muita luz. Muito obrigado.